Seja bem-vinda a mais um podcast do Mulheres Uou. Eu sou Georgia Albuquerque e hoje eu serei a sua host. E eu estou aqui para a gente estar conversando. E hoje eu estou com uma mulher muito curiosa. Uma mulher que andaria abalando, né, analisando. Não sei se você conhece Fernanda Simões, hoje eu estou aqui com ela. Mas nós vamos começar de uma forma um pouquinho diferente. Porque aqui no Mulheres Uou, a nossa ideia é realmente trazer e dar voz à vida das mulheres, à vida das pessoas, mas das mulheres que resolveram realmente viver a sua vida, protagonizando, reconhecendo que às vezes não está bom, às vezes vai ter que mudar, às vezes vai ter que mudar muito, mas elas estão sempre dispostas a estar na vida, vivendo de verdade. Seja muito bem-vinda, Fê, porque é assim que eu vou chamar ela, tá? Porque eu já tenho aqui intimidade. Seja bem-vinda, Fernanda Simões. Obrigada, meu amor. Você pode me chamar como você quiser. Sabe encontro de alma, gente? Eu sou obrigada a começar com uma rasgação de seda. A gente se conheceu e a gente se conectou. Eu acho que a vida é sobre isso, né? E quando a gente fala que Instagram é de Deus, que a internet é realmente de Deus, é de Deus mesmo. Porque nunca poderíamos ter nos encontrado, eu acredito, se não fosse essa internet bendita. Sim. E aí foram várias horas de conversa, além de uma proximidade que a gente tem aqui na comunidade Mulheres Uou. E hoje eu quero começar diferente, como eu te disse antes, porque eu quero que, assim como eu, que estou apaixonada por ela, eu quero que você também se apaixone hoje. Então, pega papel e caneta, porque podcast, eu já falei, podcast é lugar de aprendizado, porque é história de vida e não tem nada mais único e mais valioso do que a história de uma vida. Pega papel e caneta, pega a tua aguinha e fica com a gente. E depois tu encaminha para todo mundo. Sem julgamento, porque tu nunca sabe do que uma pessoa precisa. Fê, começa contando pra gente um pouquinho da tua história, porque nós escolhemos o tema onde a curiosidade pode te levar. E essa curiosidade, pelo jeito, vai levar essa mulher longe. Mas eu quero saber como tudo começou. Ótimo, vamos lá. Sempre falar da nossa história, eu acho que é fácil, porque é a nossa história, vivemos ela, obviamente, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque nós já vivemos tantas coisas, já passamos por tantas coisas, que às vezes a gente fica, qual parte vamos começar? Mas, como o tema é a questão da curiosidade, vou contextualizar a curiosidade na minha vida. Então, para começar, o meu nome é Fernanda, né, como eu já fui apresentada, mais conhecida como Fê. Então, tá tudo certo chamar de Fê. E eu sempre, desde muito pequena, tinha uma facilidade de aprendizado. E eu falo essa facilidade não só por ser fácil, mas por gostar. Então, desde os meus 3 anos de idade, eu sou uma criança que sabe ler, escrever, fazer cálculos. Isso com 3 anos de idade, que não é comum para uma criança tão pequena. Mas isso tudo porque eu convivia muito com adultos. Então, querendo ou não, a gente vai aprendendo e coisas assim. E eu acho que vem daí essa curiosidade. Quando eu era muito pequena, eu era gaga. Eu não tinha a facilidade de falar que hoje eu tenho. E uma frase que eu sempre falo e que ela tá cansada de ouvir, vocês vão escutar também, é que eu sempre encontro pessoas extraordinárias na minha vida e são sempre pessoas muito boas e que fazem a diferença. E Pode anotar essa frase. Na hora do papel e caneta é agora. Mas é uma frase verdadeira para mim, é uma crença que eu tenho e sempre tive e ela se faz presente todos os dias na minha vida. E quando eu falo isso, quando eu tinha 3 anos de idade, que a pessoa tinha uma dificuldade de fala, que tinha essa gagueira, a minha mãe sempre trabalhou como doméstica, então eu sou a filha mais velha de 3 irmãos, né? Eu sou a filha mais velha, minha mãe, ela sempre trabalhou como doméstica. E aí ela trabalhava para um patrão que era médico e tal, e a gente não tinha muitos recursos financeiros, né? E ele virou para ela e falou assim, olha, essa menina sua não tem problema, acho que de fala. Coloca ela numa escolinha, num teatro, alguma coisa para ela ter contatos com pessoas da mesma idade que ela, para ela aprender a falar de maneira mais tranquila. E naquele momento ele acabou de descobrir que eu tentava falar na mesma velocidade que eu pensava. E eu penso, gente, muito rápido. Né? Pensamos.
Então, quando a gente tenta falar na mesma velocidade, eu não sei se vocês sabem, mas não dá. A gente gagueja. E aí, fui não pra... Dá mesmo. Não dá. Só que eu era uma criança e não sabia disso. Então, minha mãe me colocou numa escolinha. Ali naquela escolinha eu comecei a fazer teatro. Então, fiz teatro praticamente toda a minha vida. E graças a isso, eu tenho uma fala hoje mais tranquila, sem gagueira e sem tentar acompanhar a minha mente. E ali começou as coisas que eu acho interessantes. Porque eu tinha 3 anos, lembra? Fui para uma escolinha. Nessa escolinha, eu já sabia ler e escrever e fazer as contas. Eu não sei na sua época, mas na minha época, as lições eram no livro. Era um livro, mesmo. A gente levava os livros para casa e a gente fazia as lições ou de casa ou na escolinha. Um pouquinho antes, assim, a minha época era papel mimeógrafo. Entendi. Cheirinho a álcool. Começamos ali, talvez, um alcoolismo brincando. Então, o livro era uma coisa que era quase idolatrado na escola, mas a gente tinha aquele papel que cheirava álcool e eu sempre queria ir lá buscar o papel do mimeógrafo. E eu vinha lá já drogando, né? Cheirando, gente. Faz tempo. Vai, continua, mas porque a tua época é melhor. Esse livrinho. Só que como eu já sabia, porque as professoras passavam o que tinha ali e a gente ia fazendo ali o que precisava no livrinho. Só que eu já sabia fazer. Então, meu livro já era todo feito. Quando eu chegava na escolinha, o que eu queria fazer era conversar. Por quê? Porque eu já tinha feito todas as lições, já sabia fazer tudo. Só que tinha um problema. Que as crianças tinham que fazer o dever. E aí elas não podiam estar brincando e conversando comigo. Eu, querendo ajudar bastante, claro, obviamente, fui ajudar todas essas pessoas. Fazia as lições de todo mundo dentro de sala de aula para poder ficar batendo papo. E assim eu tinha as pessoas para bater papo comigo. Então, se a gente for falar de como começou essa como a gente assim começou nessa vida de curiosidade, eu acho que eu comecei na vida de curiosidade, porque se eu aprendesse, eu conseguia fazer o que eu queria, se eu fizesse o que eu queria, as pessoas estariam liberadas para conversar comigo. E era o que tu queria. O objetivo final era conversar. Era conversar. Então, tirando essa criança de 3 anos e pensando na mulher que hoje tem 33, não vamos falar isso muito alto, temos temos aí, querendo ou não, uma mesma base de conhecimento, de procura, de curiosidade, porque eu comecei a ler e escrever porque minha tia estava aprendendo na época, ela era pequena também. Sim. E se ela sabe, eu quero. Então eu fui aprendendo junto com ela e foi assim que começou a minha curiosidade. E a gente conversou muito, né, Fê, sobre, antes do podcast, né, para alinhar o que a gente ia falar. A gente falando muito e teve uma coisa muito interessante que eu vou te trazer, eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou te trazer o final porque eu quero que ela te traga a história. Ela transitou por tudo que é lugar, essa mulher. Né? De fazer tudo que é modalidade disso e atividade extracurricular daquilo. Então, e tu percebe as afirmações, porque se tem uma coisa que a gente tem liberdade, é de ser de um jeito que a gente é. Mas a gente geralmente escolhe ser como as pessoas gostariam que a gente fosse. Nem sempre a gente tem um ambiente propício, fértil e maravilhoso, iluminado, com muita H2O, enfim, ali, né, solzinho, para que aquela plantinha cresça e pense, eu sou única. Nem sempre a gente tem isso. Mas eu não quero, com isso, estar te estimulando. Na verdade, eu quero que tu comece a buscar. Porque, sim, a gente tem que buscar. E a escolha desse título, né, que a gente quis sobre curiosidade tem muito a ver com isso. Nós estamos numa era que não cabe mais a gente ficar passivo ao que está acontecendo. A ficar contando história, o porquê, e tantas histórias, e a nossa mente ela é muito criativa. Talvez a tua não seja tão acelerada, mas ela é muito criativa. Se ela está paradinha, é porque você está limitando o bichinha. Agora, a gente não tem mais espaço no mundo para conseguir viver bem, e eu estou falando de qualidade, não de quantidade, aceitando só o que os outros podem nos dar. A gente tem que buscar, e aí está a curiosidade, né, Fê? Sim. Então, agora sim, eu quero que tu também conte sobre isso, porque não tem como ser uma pessoa criativa, ser colorido, ser várias coisas, se a gente não tem referência. Exato.
E eu acho que a palavra referência é uma coisa que eu acho que tu buscou muito na vida, né? Sim, uma coisa que é muito legal, falando sobre o nosso papo, né? Quando você me desafiou de o que na sua história te trouxe até aqui. E me deixou muito reflexiva e eu trouxe naquele dia uma frase que depois eu fiquei pensando sobre, que era quem sou eu? E quem sou eu cheguei no patamar que eu sou exatamente as 3 palavras que eu tinha te dito aquele dia, que é uma pessoa com muita curiosidade, uma pessoa com muita fé e uma pessoa que ama pessoas. E isso norteou a minha vida e norteia todos os dias até hoje. E quando a gente fala sobre o quanto eu transitei por essa curiosidade e dessa fé de sempre vai dar certo, não importa o que eu for fazer, vai dar certo. E dentro desse sentido de eu amo pessoas, então quanto mais pessoas eu conhecer, mais legal vai ser a minha vida. Então, falando sobre isso, eu sou uma pessoa de origem bem humilde, de comunidade. Eu sou uma das primeiras pessoas da minha família a ter uma formação acadêmica. Primeiro a formar no 3º ano, né, no colegial, depois fazer uma faculdade e hoje ser pós-graduada e ter várias especializações. Então, eu sou uma das primeiras pessoas na minha família, que não é uma família pequena. Então, a minha mãe tem até a 4ª série, o meu pai tem até a 7ª série. As pessoas que estavam à minha volta não tinham esse conhecimento para me passar, mas tinha vários outros conhecimentos. Então, eles foram referências de realmente fé, de trazer o sentido de essa pessoa pode fazer tudo o que ela quiser, basta ela querer. E eu trouxe isso muito para mim. Então, eu sempre fui muito estudiosa para aprender tudo, mas além disso, não só o didático, não só da escola, que eu adoro também, sempre gostei, mas joguei vôlei, queimada, futebol, fui da dança, tanto do street dance, tanto da dança de salão, fiz teatro, como eu falei, mais de 20 anos na minha vida. E todas essas coisas foram tudo isso só por aquilo que a gente falou. Porque primeiro que eu sei que tudo que eu fizer, não importa o que seja, vai dar certo. Então a minha fé é nisso. Quando você tem curiosidade, você consegue destrinchar tudo. Gente, eu sou aquela pessoa que se você falar uma coisinha diferente pra mim, a gente tá num bate-papo. Mas você usou a frase de quando eu era uma pedra, qualquer coisa que soou algo diferente, eu falo, como assim? Me explica mais sobre isso. Não, e quando vem uma palavra no meio do assunto, vem uma palavra que tu não conhece. Nossa. O que você faz? Google aqui, Google. Ó. Hoje em dia eu ainda pergunto, dependendo, tô sem acesso ao celular, eu vou falar assim, mas me explica o que você quer dizer com essa palavra, porque às vezes a gente fica com vergonha de falar que você não sabe o que significa. Mas você pode dizer o que você quis dizer com essa palavra. Gente, se você faz esse movimento na sua vida de curiosidade, você vai descobrindo tantas coisas e às vezes coisas que você nem tinha ideia. Então eu não tinha uma referência, por exemplo. Só que eu tinha uma ideia de eu preciso fazer algo para modificar a minha realidade, que era uma realidade que eu gostava, obviamente, porque quando você está num lugar de comunidade, as pessoas pensam em uma pobreza geral, em algo ruim, triste, mas não foi a minha realidade, muito pelo contrário, meus pais sempre foram muito trabalhadores, tivemos faltas sim, teve momentos que talvez a gente não tinha o que comer, mas a gente sempre teve carinho, que é aquele ambiente, né? Que você falou do oxigênio para a plantinha crescer. Então, isso traz para mim a base que eu precisava para ir desbravar o mundo. E eu falo que as pessoas são sensacionais, né? Então, e quando a gente tem toda essa base, né, Fê, isso é muito bom. E é importante ser referenciado e reverenciado, né? Porque a gente está aí falando e querendo que chegue isso nas pessoas que hoje têm crianças, né? Eu sou mãe e sei o quanto é diferente uma criança, o quanto faz diferença para uma criança a postura do adulto responsável, né? Eu ia dizer pai e mãe, adulto responsável. Sim. Porque qualquer adulto que está junto com uma criança, ele está responsável ali pelo desenvolvimento dela, limitação, né? Você é muito, né, preguiçoso. E dá-lhe rótulo colando, né? Então, sim, você está, né? É importante de ter esse conhecimento. Mas eu quis até te interromper para dizer outra coisa, porque o fato de talvez você não ter tido todo esse terreno fértil, e aí você diz, pois é, por isso que, né, tá acontecendo o que está acontecendo aí na minha vida, que eu não sei o que está rolando na sua vida. Na verdade, estamos aqui entre adultos, né? Tanto sim, eu e a Fê, como quem está aqui, né,
adultos, você. Então, hoje é você que precisa buscar. Né? E aí é um movimento, inclusive, de acolhimento, é um movimento de amorosidade por tudo que tu gostaria de ter tido na vida. Por que não se receber agora de ti mesmo? Exato. Já que tu já tem capacidade, né, Fê? Sim, e sem contar que se as pessoas que estão aqui assistindo a gente, já é um passo muito grande para o conhecimento e o desenvolvimento. E hoje a gente tem a facilidade que na nossa época não era tão fácil assim, que é a bendita da internet. Porque quando a gente fala de referência, e eu trago muito o sentido de referência em uma escala muito ampla, tem coisas que a gente não tem referência dentro no nosso ambiente familiar, da nossa vida, a gente não tem essa referência. A gente tem alguns detalhes daquela ambiência, né? Mas tem coisas que não tem, por isso que a ambiência... Sim, e por que você precisa ter referência apenas na onde você está? Hoje nós temos uma internet inteira para procurar, desbravar isso. Então, quando você está aqui com a gente, batendo esse papo, escutando sobre isso, você também está procurando referências. Eu não sei o que você quer alcançar na sua vida, mas quando eu falo para vocês que não importa o que você queira alcançar, você vai conseguir, eu tenho certeza que vai. E se você tiver certeza também, você também vai. Então, que seja essa referência. Se em algum momento você não teve referência no seu dia a dia, na sua vida, busque essa referência em um outro lugar. Isso também é referência. Referência só quer dizer o ambiente aonde você quer chegar, ou o lugar aonde você quer chegar. A referência tem a ver com o mapa. Você coloca lá no Maps, né? Qual que é o seu destino. Então, se você tem alguém que você tem, nossa, aquela mulher me inspira, aquele homem me inspira, aquela sociedade... Então, coloque isso como referência. A nossa referência base, ela traz muito mais sobre amor, sobre como se comportar com outras pessoas, do que aonde a gente quer chegar. Porque eu não sei qual que é a realidade de vocês aí, mas aonde os meus pais chegaram foi o máximo que eles podiam chegar. Mas eu acreditei que eu podia mais. E tem várias outras pessoas que também acreditam nisso. Então, a referência não quer dizer que é aonde você foi criado, mas sim aonde você quer alcançar. Exatamente. E a gente ter essa atitude, né, de estourar umas bolinhas, porque na verdade a gente fica, eu não sei, quando tu começou a falar de referência, deixa eu começar pela parte bem verdadeira. Eu ia falar uma frase bonita, agora não vou cancelar a frase. Quando você falou de referência, sabe o que eu lembrei? Que eu pego aquele boneco do Google lá, e eu fico andando por todo lugar do mundo. Isso é muito legal. Eu boto cafés. Eu gosto de café antigo, né? Aqueles café... Eu gosto daqueles pubs ingleses, então sonho de vida da pessoa. E eu e meu marido, a gente tem até montagem de foto, a gente num pub em Nova York. Não, é Nova York, é Londres. A gente na frente do pub, os dois. Uma montagem, nossa, uma palestra que eu dei, tá, gente? Eu fui lá da montagem, lá. Tá ali, né? Meus quadros de sonhos. Vai chegar. E aí eu fico procurando, tá bom, café, assim, café assado, lugar assado. E eu ando com aquele boneco nas ruas, né? Então... E isso tudo, o que a gente tem que também educar os nossos olhos, os nossos pensamentos, né, Fê? Para além do que a gente está vendo. Aqui a gente está dentro de uma sala, tem limites? Tem. Mas aqui não tem limite, gente. Exato. Né? Não tem. É claro, tu pode dizer, Gi, fácil falar para ti, falar assim, né? Você já... enfim, você pode pensar o que você quiser de mim. Experimenta, velho. Experimenta levar o teu pensamento ao que tu sonhava quando tu era criança. Aonde você desejava, qual que era a profissão que você queria. Eu atendo bastante, o meu público, né, não é feminino nem masculino, mas tem uma quantidade muito grande de mulheres, Sim. Até porque nós estamos num movimento muito grande de autoconhecimento. Sim. E aí... várias mulheres chegam no meu consultório e eu pergunto: o que você gosta? Qual é o seu sonho? O que você quer fazer? A grande maioria hoje não sabe. Ela sabe o sonho do marido, ela sabe o sonho dos filhos. O que ela quer para os filhos, o que ela quer para o marido. Isso, às vezes o que eles querem em conjunto, mas algo específico para si, ela já não sabe mais. Ela correu tanto atrás de fazer aquilo que deveria ser feito dentro desse conceito de caixa. Ela se desconectou. Ela se desconectou. E aí um dos exercícios, e aí aquele papel, aquela caneta que ele falou, anota. Uma das coisas que eu mais peço para que essas pessoas façam faça uma lista. O que a sua criança gostava? E não precisa ter vínculo nenhum com o trabalho. A gente tem muita mania de trazer a ideia de propósito de vida ligada ao trabalho. Mas, às vezes, o que você gostava... Eu vou contar um segredo. Lembra que eu falei que eu era
atriz, né? Porque a pessoa fez teatro durante anos. E aí de quem diga que não era, né? Eu sempre achei que eu ia ser atriz, que eu ia estar na malhação da vida. E quando isso não aconteceu, porque Adorei, não aconteceu... estar na malhação. Está na malhação. Eu queria trabalhar no Faustão. Tá vendo? A gente... As nossas na verdade, eu era Patrícia Marques quando eu era pequena. Óbvio. Então, assim... Quando eu penso nisso, nessa criança que gostava de estar em evidência em cima de um palco com várias pessoas te ouvindo, eu ainda sou essa pessoa que está em evidência em cima de um palco com várias pessoas me ouvindo. Então, o meu trabalho, ela ainda faz o que aquela criança lá atrás queria. Talvez não exatamente como ela imaginou que seria. Mas ela não tinha informações para ter isso aqui. E aí, quando eu falei, né, da gente estar... deixando, experimenta, né? Eu te olhei no teu olho, isso, experimenta. A minha história aqui com Mulheres UOL é exatamente isso. Quando eu topei de ser host pela primeira vez aqui nessa comunidade que eu sou apaixonada, faço parte, amo, eu não sabia o que era ser host. Nem sabia, eu achava que era uma pessoa que recepcionava as pessoas. Para dar bom dia, boa tarde, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E meu podcast está aí, né? A minha história, né? Um pouco da minha história está aí. A gente pode procurar, encontra a Pamela Welter, que é a nossa CEO aqui do Mulheres UOL, fundadora, idealizadora, apaixonada. Ela que me entrevistou. E aí ela diz: tu achou que tu só poderia ser comunicadora se tu tivesse terminado tua faculdade de jornalismo? Uhum. E eu, na hora... Gente, vocês pensam que caiu uma ficha ao vivo? Não é fácil, não. Vocês não têm noção que ficou reverberando. Já se passaram 2 anos. E é exatamente isso. É esse lugar. É isso que queima meu coração. E aí aconteceu depois. O que eu pedi para vocês fazer, que a Fê falou, a gente falou na ordem, né? Mas aí eu fui sentar e aí minha ficha caiu. Eu digo, caraca, a Georgia lá, de criancinha que fazia as apresentações, que queria ser apresentadora, queria contar a história da vida das pessoas. Sim. Saía de prancheta na mão. Prancheta não, para prancheta no papel, né? Então, é sobre isso, entende? É sobre a gente ser curioso, né, Fê? Sim. E aí eu disse, né, que a gente ia começar ao contrário, pela história da vida da Fê. Mas a gente não pode deixar de falar, né? Até porque, no meu entendimento, é totalmente linkado a sua curiosidade com o que você faz. Sim. Né? Ela só é uma excelente profissional porque ela é curiosa. Sim. Fala aí. Um pouquinho disso pra gente, da analista corporal que tu é. Vamos lá. Então, até o chegar na analista corporal tem uma história engraçada sobre curiosidade. E quando a gente fala de curiosidade, pode ser curiosidade sobre você mesmo. Quando a gente fala de autoconhecimento, é se autodescobrir. Às vezes aquilo que a gente esqueceu, que a gente não sabia, ou que só deixamos escondido, porque a vida foi atordoando e enlouquecendo a gente, né? Fazendo tirando a gente sempre os boletos. E os boletos, tem que pagar e essas coisas. Então, o autodescobrimento também é curiosidade. Mas começou assim, ó. Começo de pandemia, bem iniciozinho, uma amiga minha me mandou mensagem falando: Fê, você que gosta de coisas estranhas? Guardem essa história, porque assim, ó, é isso mesmo, adoro coisas estranhas. Você que gosta de coisas estranhas, tá passando uma coisa lá no YouTube que é uma aula de uma coisa que você vai gostar. Falei, ué, manda o link. E verdadeiramente eu apaixonei. Era um link da escola onde eu sou formada sobre análise corporal. E nesse momento, tinha uma pessoa, igual a gente está aqui, lembrando que era início de pandemia, então não podia ter contato, então era tudo online. E era um cara falando sobre a vida de uma outra pessoa que ele não conhecia, simplesmente olhando ela. Então, ele começava a falar, então você teve falta de mãe, você tem essa dificuldade, isso reverbera assim, assim, assado dentro da sua vida adulta. E eu assistindo aquilo, eu sou uma pessoa muito crente em tudo, assim, eu tenho muita fé em tudo, mas eu também tenho um ceticismo. Então, eu falei, gente, que coisa combinada. E foi entrando pessoas nessa live e ele ia fazendo isso. Ele ia falando sobre a vida e as dificuldades, tanto as dificuldades quanto as qualidades das pessoas, apenas numa conversa. E eu falei, gente, que coisa diferente, gostei disso aí. E acabei
fazendo as aulas, que eram 4 aulas gratuitas e tal. E eu achei sensacional, porque ele basicamente falava que, não falava dessa forma, mas é a forma que eu trouxe para mim, que a gente aprende a ser a gente até mais ou menos 7 anos de idade, porque é ali que a gente começa a andar, a escrever, a falar, tudo, a grande maioria das pessoas dentro dessa faixa. Mas a gente também aprende a como se comportar, o que sentir, o que falar, o que pensar, também até mais ou menos essa idade. E aí ele trouxe vários conceitos científicos sobre isso, mas a gente não vai se apegar nisso agora. Sim. Mas aquilo para mim foi extremamente interessante, porque eu sou curiosa, lembra? E eu amo pessoas. E eu sempre eu sou formada em RH, né? Então eu sou formada em gestão de pessoas, sempre fui líder, eu sou líder há mais de 15 anos na minha vida. E eu sempre estive ligada às pessoas. Só que para eu conhecer as pessoas, eu tinha que parar um pouquinho para conversar, para entender, até eu ter uma curva de saber como eu me comunicaria com aquela pessoa, qual que é a melhor maneira de eu falar com ela, de incentivar. Porque quando a gente é líder, pelo menos a minha liderança sempre foi focada em desenvolver pessoas. E assim eu alcançar resultados. Então, só que eu tinha que ter um tempo ali de estudo para fazer isso. E o que ele estava me trazendo você pode encurtar isso, porque nós temos tendências comportamentais de acordo com o formato do corpo daquelas pessoas, porque ali mente e corpo são interligados e se a sua mente passou por uma traumatização, existe um rastro no seu corpo. Aquilo ali me pegou muito. Nossa, explodiu a tua cabeça. Nossa, ali eu falei, gente, mas eu preciso conhecer sobre isso, porque a minha curiosidade... A pessoa, a grande amiga, obrigada, amiga, por ter me... Não, e assim, quando eu falei com ela, você tá assistindo? Porque ela tava assistindo junto, cada um numa casa, mas ela tava assistindo. Como assim isso? Aí ela foi rir e falou assim, eu sabia que você iria gostar. E foi isso. Eu entrei pra formação, porque era uma mentoria. Não era uma formação, era uma mentoria que falava sobre mudança da sua vida a partir do momento que você curava suas dores da infância. Eu entrei na mentoria e dentro da mentoria eu senti várias mudanças na minha vida, porque eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa que falava demais, eu sempre fui a pessoa que perguntava demais, eu sempre fui a pessoa que gostava de estar em evidência e muitas das vezes isso não foi visto da melhor maneira possível. Quem nunca nem sempre quem nunca não escutou, pelo menos nós falantes do, pelo amor de Deus, menina, você não cansa? Cala a boca. Cala essa boca. Ai, você não cala essa boca, Jorge. Só então... que tinha um porquê. E ali eu comecei a entender os meus porquês. Eu comecei a entender as minhas traumatizações. Eu comecei a entender como fazer de maneira positiva aquilo que tinha me levado a ser quem eu sou. Porque uma das frases para anotar é: você é aquilo e aquela pessoa que você precisa ser, nem mais nem menos. Você precisou ser essa pessoa para sobreviver até aqui e vai continuar sendo a pessoa que você vai precisar ser para chegar até onde você quer. Uma coisa a gente faz no automático ou a gente faz intencional? Tem um monte de gente que faz no automático. Porque isso é uma coisa que eu ia puxar contigo. A única forma que você tem de... Vamos analisar esse copo. A única forma que nós temos de analisar esse copo é se eu, nesse exato momento, não sei que horas são, mas nesse exato momento do tempo, agora, né, esse tempo, eu olhar para esse copo. Exato. Eu tenho que olhar agora. A quantidade de água que ele tem. Agora. Então, isso é presença. Exato. Né? Então, sem presença, não tem como você fazer nada, né, Fê? Sim, e a loucura no agora, pelo menos, né, gente? O agora é muito do reflexo do ontem de ontem, da minha história. Porque aquilo que eu aprendi, como é andar, eu ando normalmente com os pés um pouquinho mais para dentro, eu não sei vocês, mas até a forma de eu andar fala sobre mim. Até a forma de eu parar fala sobre mim. Por quê? Porque foi dessa forma que eu aprendi com o tempo. Então, as coisas que eu faço no automático... Hoje, agora como adultos, né? Dirigir, pilotar, tem várias coisas que nós fazemos no automático. É a mesma coisa que a gente faz no automático nas nossas opiniões, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos. Nossas escolhas, né? Principalmente... Aquelas escolhas assim que a gente não dá bola, as 4.500 escolhas que por dia. Sim. E aí, o que essa mentoria trouxe para mim foi a possibilidade de entender por que eu sou dessa forma,
como cheguei neste resultado, Fernanda, que sou, e o que eu faço com isso a partir de agora. Porque uma coisa é, todo mundo tem superpoderes, e eu faço eles diariamente. Eu sempre fui essa comunicadora, eu sempre fui a pessoa que se conectava muito fácil com outras pessoas, eu sempre fui a pessoa curiosa, mas era sempre no automático. Quando você sabe e entende que você é bom em algo e você faz com intenção, você faz muito melhor do que você fazer no automático. E foi isso que essa mentoria me trouxe. A minha vida mudou muito. Eu não sei te explicar o quanto mudou. E isso em números, até em salário, em emprego, tudo, em né? tudo. Em tudo. Em vida amorosa, nós casamos. Porque a vida é um todo, né? A vida é um todo. Então, quando muda uma coisa... todo. Vai mudando em efeito cascata, assim, ó, de forma, né, radial. É muito intenso. Agora, tem um detalhe que eu quero falar. Porque, assim, ó, percebe o que ela disse? Que aquela mentoria que ela fez transformou ela primeiro. Uhum. Aí eu quero te trazer, né, e fazer essa reflexão. Eu tenho certeza que a Fê comunga comigo do que eu vou dizer. Hoje em dia, a gente tem algo muito bom. E é como a droga. A droga, ela pode ser algo que te faça bem e ela pode ser algo que faça mal. Pronto, você nunca mais grava podcast, nunca mais aparece. A droga medicamento que a gente está falando. A droga medicamento. Uhum. E por que eu estou te trazendo isso? Porque a questão é a dose. Você pode olhar e abrir o Instagram, pegar seu telefone, olhar, e você pode aproveitar o Instagram, você pode aproveitar o YouTube, o podcast, você pode aproveitar o que você for. O que tem hoje, nós somos beneficiados hoje com, assim, não tem limite a quantidade de conhecimento que possa chegar. Os limitadores somos nós. Sim. Né? E tu pode usar isso pro teu melhor, pra tua vida. A Fê vai te explicar por que você não consegue fazer isso, se você chamar ela. Tá? Mas você tem essa possibilidade. Existe uma infinita possibilidade de você conseguir o que ela disse, tudo o que você quer na sua vida. Sim. E ela vai te dizer isso, procura ela que ela resolve. Agora, primeiro aconteceu com ela, antes de você pegar e olhar que a vidinha do coleguinha tá muito bem e a sua tá uma porcaria. Olha o que ela falou. Primeiro foi na vida dela. Ela conseguiu se entender, ela conseguiu curar, ela conseguiu desmistificar, ela conseguiu aterrissar e dizer, opa. Depois ela transborda, porque primeiro a gente enche o copo, a gente bebe. Sim, né, e quando Fê? A gente não tem a mudança, pelo menos para mim, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas sentem isso também. Eu só acredito em algo que aconteceu comigo. Eu posso até acreditar do tipo, você falar, eu vou te respeitar. Eu respeito. Sim. Mas acreditar e saber que aquilo faça a diferença, é só quando eu vejo a diferença. E foi isso que aconteceu comigo. Fez a diferença na minha vida, na vida de hoje, meu esposo, mas na época era meu namorado. Fez a diferença ao meu arredor. E depois disso eu falei, gente, eu acho que eu posso fazer isso por outras pessoas. Eu tenho a capacidade que essa pessoa fez por mim, eu tenho quase o dever de fazer por outras. Porque Eu arrisco em te dizer, eu acho que a gente tem dever. Dever. Porque como que você vai guardar um tesouro? É igual aquela coisa, a árvore cresceu, a árvore dá maçã. A árvore come a maçã que ela dá? Exato. Não, gente, a árvore não come essa maçã, não. Passa um ali, pega uma maçãzinha, cai uma maçãzinha, uma frutinha, Sim. A gente tem um dever de contribuir, é para isso que a gente está aqui. Crescer... Sim. E contribuir? Crescer e contribuir. Né? E veio muito disso. Porque quando eu comecei a perceber o quanto fez diferença na minha vida, na minha realidade, tanto amorosa, física, até corpo, mente, financeiro, eu falei, gente, como que ninguém contou isso para alguém? Que se a gente se conhecer, se a gente entender as nossas dificuldades, porque quando a gente fala, gente, que todo mundo tem dores, vivemos em um mundo que nos flagelam de alguma forma. E nós também flagelamos os outros. Mas quando a gente tem consciência daquilo que nós estamos fazendo, nós temos uma coisa que é muito interessante. Eu vou trazer uma analogia para vocês entenderem. Eu acho muito legal. Eu trago normalmente nos meus atendimentos. A gente tem racional,
e inconsciente. Uma das coisas que acontece, a grande maioria das coisas que acontecem dentro da nossa vida fica no inconsciente. Mas é igual jogar videogame. No joguinho lá, o carinha que tá pulando, pegando cogumelo, vou falar de Mario, que é da minha época, acho que todo mundo conhece. Pegando cogumelo, fazendo isso e esse aquilo, é o bonequinho. Mas quem tá controlando esse jogo é quem tá com a manete na mão, quem tá com o controle na mão. Quando a gente fala da nossa vida, é exatamente isso. Nós vivemos no consciente, nós vivemos no racional. Eu falo com você no racional. Mas as minhas decisões, elas são tomadas por aquilo que eu vivi e está registrado no meu inconsciente. Quando eu escolho fazer o autoconhecimento, seja com análise corporal ou com qualquer outra técnica, vamos deixar a análise aqui porque, né, vamos vender esse peixe, mas quando falamos sobre análise corporal, a gente está falando de identificar quais são as traumatizações que estão me impedindo de fazer o que eu quero fazer. E aí eu saio do inconsciente para o consciente e eu tenho um poder que é sensacional, gente, que é o poder da escolha. Se a gente puder escolher, a gente vai ter sensação de estou fazendo aquilo que eu quero e não aquilo que eu preciso. Então, quando a gente deixa todas essas traumatizações, essas dores escondidas no meu inconsciente, o poder não é meu. Quem escolhe não sou eu. As a gente chama de destino, né? O Bert Hellinger fala isso, né? Eu tenho o dedo podre, eu tenho... Aí entra naquelas máximas que todo mundo fala, mas que, na verdade, lá no fundo, quem está escolhendo ainda é você. A diferença é que é inconsciente. E a parte importante do autoconhecimento, o autodescobrimento, é trazer o poder de novo para sua mão e você conseguir fazer isso de forma consciente. E ser exatamente quem você nasceu para ser. Exato. Hoje eu acordei com essa frase na cabeça, porque é sobre isso. A gente se limita. Se a gente tivesse a possibilidade de mandar um fax. Um fax? Nossa, sei lá, entregou demais essa idade agora. A gente podia mandar... É que eu tô pensando em ancestralidade. Então, a gente podia mandar um pombo correio. Mais longe, eu quero dizer. Mais longe. Ou pensem aí, sei lá, no meio de comunicação mais antigo que a gente possa ter tido no mundo. Imagina a gente contar. E, cara, eu tô brincando, mas não precisa ter tanto. Imagina contar pra tua avó. Pensar que a tua avó não esteja, né? Bisavó, tataravó, enfim. E dizer assim, ó, cara, vó, você nem sabe. Eu converso com ela pela tela desse aparelho aqui, ó. Sim. Vó, você nem sabe. A gente tá tendo um negócio que tá acontecendo, um evento. Você imagina como é que é na cabeça dessas pessoas? Sim. Não tem, eles nunca pensaram sobre isso. Eles nunca viveram sobre isso. Por que eu tô fazendo colocando isso? Porque você não sabe do que você é capaz. Sabe por quê? Porque você não sabe ainda. Deu pra entender? Não entendeu? Chama Fê. Eu já quero agradecer, porque assim, ó, sinceramente, a gente tinha falado que a gente não ia se alongar. Tínhamos. Vamos estar juntos novamente, com certeza, né? Se tu não segue a Fê nas redes sociais, é eu, Fernanda Simões, se eu não me engano, isso, né? Fernanda Simões. Mas eu quero que a Fê finalize e realmente a ideia real, né, do Mulheres Uou é a gente estar trazendo a história, tá trazendo a bagagem, tá trazendo a vida, porque isso não tem cópia. Você não encontra dando um Google, você não encontra de nenhuma outra forma, a não ser se você tiver curiosidade em conhecer pessoas. Então, Fê, foi uma honra, emocionada por estar aqui contigo, por poder ser, sim, né, esse canal aqui, né, em nome do Mulheres Uou, agradecer. E só continua, mulher. E a gente nunca mais se solta. Não, jamais. Não tem mais essa escolha. Essa você perdeu. Não perdi não, só ganhei. Mas vamos lá, eu queria muito agradecer, de verdade, pela oportunidade de aqui estar, principalmente de aqui estar com você. Acho que a gente se conectou no primeiro oi. Sim. No primeiro vídeo, na primeira foto, e é muito gostoso dividir a tela com pessoas que a gente também admira. Quando a gente fala de referência, a gente não fala só da criança que precisa, mas nós adultos também. E você é uma referência para mim.
Então, é muito gostoso estar aqui, emocionadíssima. Sim. Mas é muito gostoso. Eu queria agradecer o Mulheres UOL porque vem fazendo uma diferença na minha vida. Para uma criança que não tinha referência de onde podia chegar, não tinha ideia do que podia fazer. Hoje eu me vejo fazendo coisas que eu nunca nem imaginei. Então, graças a uma curiosidade nesse conceito de conhecer o ser humano, de entender melhor o ser humano, no sentido de fé, de ter certeza que sempre vai dar certo e sempre vai ter como a gente fazer algo pelo outro. Eu tenho como missão para mim impactar positivamente a vida das pessoas, seja com uma piada, com um riso, seja com terapia. E eu trago essa conexão com o ser humano como algo divino, porque se somos um sopro divino, todos somos deuses, então nós estamos aí na presença de alguém que eu admiro, vocês aí estão tendo a oportunidade de me conhecer. Como eu falei, alguém periférica, que hoje é vista, lembrada e escutada em uma câmera que eu nunca imaginei fazer parte, então num evento lindo e que de verdade eu estou muito, mas muito grata de fazer parte. Muito obrigada, Fê. Tivemos aqui então mais um episódio do Mulheres UOL. Não tem como não se emocionar quando a gente se conecta e quando a gente está no presente. É difícil se levantar agora de onde você está e se olhar e não conseguir se emocionar com absolutamente nada. Eu quero te convidar que tu faça esse movimento agora. Sim, eu vou te pedir para tu curtir, mandar para os amigos, tudo isso eu vou te pedir. Mas eu vou te pedir primeiramente que tu agora te conecte com o que está acontecendo na tua volta. Agora. Até o próximo episódio de Mulheres UOL. Foi uma honra estar aqui.